Quem vai salvar Deus de seus pecados? Com tantos pecados registrados na Bíblia que o Senhor Deus praticou. O Senhor Deus é quem está precisando de um Salvador kkk. Visto que o seu livro Bíblia diz que o Deus é um pecador serial killer, Jesus é um pecador serial killer. O Espírito Santo também é um pecador serial killer. Quem vai salvar a Trindade de seus pecados gravíssimos? Ele matou, roubou, adulterou, mentiu, idolatrou, deu falso testemunho, ilude, engana. Emulação, peleja, contenda, hierarquia, guerras, opressão, aceita feitiçaria, perde a onisciência e etc, 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 etc. Ouça mais uma palhinha de seus pecados. O Senhor Deus é um feiticeiro quando enviou 3 reis magos. Mago significa bruxo, astrológico, ocultismo, cientista, magia, espiritismo e feiticeiros. Os 3 reis magos presentearam o tal Salvador com 3 manjares da terra. Mateus 2, 1 João 2, versículo 15 ao 17. Ai, como os crentes são irracional, dizem logo que estes incenso, mirra e ouro é simbólico kkkk. Como Deus não tem onisciência, ele tem plano e propósito para tudo, e de nada adianta as suas simbologias. Só que estes 3 personagens rei mago, também são personagens simbólico kkkk. Uma palhinha do significado desta 3 glórias terrena kkk. O tal ouro simboliza o que representava a perfeição divina e dignidade real do tal Jesus. Ou melhor, os milhares de Jesuses das nações que virou ferro enferrujado. O incenso é simbolizado o perfume que era usado nas cerimônias do tabernáculo, que simboliza a fragrância da humanidade sem pecado kkk. O tal incenso também simboliza as orações dos santos que estão com aroma de maconha queimando kkkk. O tal incenso também simboliza as orações dos santos que estão com aroma de maconha queimando kkkk. A mirra era e é uma erva amarga, e falar dos sofrimentos e amarguras que o Jesus sofreu e etc, etc, etc. 100% do Novo Testamento é uma cópia barata de tudo o que se encontra no Velho Testamento. O Senhor Deus representa manjares da terra enviando por 3 rei mago, bruxo, astrológico, ocultismo, cientista, magia, espiritismo e feiticeiros e etc, etc. Deus ilude e engana as pessoas. Jeremias 20, versículos 7 ao 12 e Isaías 1, versículo 11 ao 13 e etc. Jeremias 4, versículo 10, então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém kkkk, que é igual a 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. E sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no qual iniquidade foi o tal Deus quem enviou kkk. Eita, é um pai bom, bombom de chocolate queimado kkkk. Eu nunca vi um Deus tão burro e hipócrita como este da Bíblia. Burro porque não conhece o seu povo. Hipócrita que dá lei e ele mesmo é um mestre na transgressão. Leia Isaías 1, versículo 1 ao 31 e etc, 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 etc. E mais, etc, etc, etc. Amós 5 igual a Mateus 23 e etc, etc, etc. Deus enganou o seu povo Israel durante 40 anos, porque quem estava guiando este povo no deserto não foi Deus kkkk. Deuteronômio 8, versículo 1 ao 20, o Senhor Deus provou seu povo e se lascou, porque o Senhor Deus fracassou kkkk. Números 9, versículo 1 ao 23, Números 10, versículo 1 ao 36 e etc, etc. Tem mais de 16 versículos bíblicos sobre ser enganado. Quem gosta de ser enganado, tapeado.
As Bíblias é o pior engano das nações, onde o Deus na Bíblia faz tudo, mas na vida real das nações ele não faz nada. Vejamos que o uso do cartão do SUS, e o Disque 192 massacra a fé do povo. 99,9% dos internados são homens e mulheres de fé. Cadê as promessas bíblicas? É da vontade do Senhor Deus Pai que o seu povo depende de médico e da medicina, e muitos morrem num leito de hospital. Mateus 7, 8 igual a João 14, 12 igual a Marcos 9, 23 e etc., tudo mito e ilusão. O Senhor Deus pratica emulação. Ezequiel 28, versículo 1 ao 26. Assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Que tenho reputação diante dos humanos. KKKKKK. Ezequiel 28, versículo 22, 23 igual o Senhor Deus praticou emulação, ou seja, disputa e concorrência com Satanás. João 1, versículo 8 ao 12, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? O Senhor Deus onisciente fazendo perguntas, então respondeu Satanás ao Senhor. E disse: tu cercaste ele de bens. E disse o Senhor Deus a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, destrua. A emulação do Senhor Deus bíblico contra os homens e Satanás. A competição, disputa, concorrência são grandes entre seres sem noções e falta de amor e compaixão. Deus tem plano e propósito para os seus onde está a tal onisciência deste Deus manipulador e violador de livre-arbítrio? Deus pratica a peleja e contenda. Números 31, versículo 7, Juízes 7, versículo 1 ao 25 e etc. Bíblia, religião, Deus e Jesus são sinônimo de hierarquia e confusão. Os Jesuses disseram que os seus inimigos ou nações serão os seus próprios familiares. Mateus 10, versículo 34 ao 36. E assim o Jesus mentiu em 1 Timóteo 5, versículo 8. Ao dizer que quem não cuida de seus membros familiares negou a fé, é pior que os infiéis. Deus e Jesus são infiéis. O Senhor Deus pratica a hierarquia. Salmos 11, versículo 5. Deus tem alma. Provérbios 3, versículo 32 ao 35. A maldição do Senhor Deus habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. O Senhor Deus tem maldição e maldizer. Quer dizer que a maldição habita com o Senhor Deus. É verdade, porque Ele mesmo é o autor das trevas e pecados. E habita na escuridão. Mas Senhor Deus Pai bíblico. O tal Senhor Deus bíblico praticou e ordenou as práticas das poores das iniquidades. E barganha com seus servos do Gênesis ao Apocalipse. Ó homens e mulheres da fé móvel, o seu Deus promove contenda e escolha de filhos. E proíbe dos humanos de fazer escolha de pessoas. Tiago 2, versículo 9, 10. Sendo assim, o Senhor Deus Pai é um mentiroso e hipócrita. Veja a controvérsia dele. Romanos 2, versículo 11 igual Mateus 7, versículo 22, 23 e etc. Leia se quiser e defenda o seu Deus. Já que ele é incapaz de se defender a si mesmo. Vejamos que se deve vencer o opressor os curando do mal, e não eliminando a pessoa humana. Vejamos que se deve vencer o opressor os curando do mal, e não eliminando a pessoa humana. É ou não é?
O Senhor Deus Pai põe opressão nas pessoas e diz que deu o livre-arbítrio kkkk, Deuteronômios 28, versículo 15 ao 60, Ezequiel 4, versículo 12, Deuteronômio 27, versículo 13 ao 26 e etc, etc, etc. Salvação é para quem obedece feito escravo. Hebreus 5, versículo 9. Salvação é de graça kkkk. Efésios 2, versículo 8, 10. Salvação é para quem crê e obedece. João 3, versículo 16 ao 21 e etc, etc. Vida eterna é para quem obedece feito escravo em alta opressão e ameaça do inferno. Nem céu e muito menos inferno existe. Tudo ilusão. E Bíblia é um livro de ódio. Porque mesmo obedecendo o seu Senhor Deus os lançará no inferno, Mateus 7, 22, 23. E se o tal inferno existe, e daí? Eu não devo nada a este Deus bíblico. E se o tal inferno existe, e daí? Eu não devo nada a este Deus bíblico kkkkkkkkkkkkkk. O Senhor Deus manipular o povo e violar o livre-arbítrio dos outros. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 11, 12, Romanos 13, Gênesis 11, versículo 1 ao 11 e etc, 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 etc. Isaías 6, versículo 10, engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Logo o Senhor Deus, pois, compadece-se de quem quer, e endurece o coração a quem quer. A idiota de pai, Romanos 9, versículo 18 e etc, 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 etc. Deus habita nas trevas kkkk, Deus veio para vos provar, e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Kkkkkkkkkk. Êxodo 20, versículo 20, 21. Cadê a tal onisciência deste Deus que prova o povo? Segundo Crônicas 6, 1, Salmos 91, versículo 1, Isaías 45, versículo 7 e etc. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Ouça a barganha e ameaça em Deuteronômio 28, versículo 1 ao 14 e 15 ao 68, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de praticar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra kkkkkkkkkkkk. Este capítulo mostra um pai que oprime em forma de ameaça e opressão os seus filhos a obedecê-lo. Não há nada de livre-arbítrio. O que vejamos é ordem, ameaça e opressão. E também puro orgulho, honra e privilégio para quem obedecer. E também puro orgulho, honra e privilégio para quem obedecer. Vejamos nestes mandamentos no versículo 15 ao 68, uma ação de intimida, atemoriza uma terrível ordem e maléfico sinal para quem ousar desobedecê-lo. É igual às maléficas 7 trombetas e os 7 selos e as 7 pragas do Apocalipse que será lançada sobre todos sem exceção. Isto é uma obra de quem ama ou de quem tem ódio. Vejamos que se deve vencer o opressor os curando do mal, e não eliminando a pessoa humana. É ou não é? O Senhor Deus transgrediu estes mesmos mandamentos. E muito mais. Qual será a punição dele, a mesma punição para os transgressores de Deuteronômio 28, versículo 15 ao 68. Senhor Deus Pai hipócrita. O Senhor Deus bíblico é um terrorista e um serial killer. O Senhor Deus não tem onisciência e se arrepende e faz pergunta. Gênesis 6, versículo 6, Números 23, versículo 19, Êxodo 32, versículo 14.
1 Samuel 15, versículo 10, 11, 1 Crônicas 21, versículo 15, Jonas 3, 10 e etc, etc, etc e mais, etc, etc, etc. Deus não sabia que a mulher de Ló iria olhar para trás. E que Jó iria beber álcool e transar com as duas filhas virgens e as engravida. Gênesis 19, versículo 15, 26, 33 ao 38. E Abraão e sua descendência habitava por perto de Ló depravado e suas filhas putas. Versículo 2 ao 29. Ló ergueu o seu pênis e ejaculou nas filhas e não sentiu prazer kkkkkkkk, mas Senhor Deus talvez foi o poder do seu Espírito Santo, como fez com a pobre Virgem Maria kkkk. Endureceu a pomba de Ló e tacou nas filhas também virgem kkkkkk. Quem sabe também fez com o pobre homem de Deus, o João de Deus que fudeu umas 700 mulheres fiéis kkkk. E outros demais milhares de urgidores do calção, que estão nas denominações ungindo muitas mulheres, meninas e meninos por trás dos bastidores, é para isto que serve boa parte dos dízimos. Gênesis 3, versículo 9, o Senhor Deus não sabe onde está Adão, e perguntou. Gênesis 3, versículo 11. O Senhor Deus não sabe quem mostrou que Adão e Eva estavam nus. Gênesis 4, versículo 9. O Senhor Deus não sabe onde está Abel irmão de Caim e não conhece as intenções de Caim e perguntou, onde está Abel, teu irmão? Que fizeste? Agora raciocine como Caim gerou filhos e filhas, se só havia 3 pessoas no mundo, Gênesis 5, Gênesis 22, versículo 1. O Senhor Deus não tem onisciência e provou a fé de Abraão kkkkkk. Ou Ló comeu. 1 Reis 22, versículo 20, 21, o Senhor Deus não sabe quem induzirá Acabe. O Senhor Deus não sabe que o pecado iria se multiplicar após ele assassinou trilhões de humanos em vão. Se para tudo o Deus tem propósito, assim ele aniquila sua onisciência. Se Deus interfere na vida humana assim ele quebrou o livre-arbítrio. Deuteronômio 30, versículo 19 e etc, 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 etc. Deus enganou e castigou o seu próprio povo no deserto, durante 40 anos. E quem estava guiando este povo no deserto não foi Deus. Sim kkkkkk, Êxodo 15, versículo 22, Juízes 13 etc, etc, etc. Quem ama corrige e não engana para os castiga. Segundo Tessalonicense 2, versículo 11, 12, Êxodo 13, versículo 17, 18, 21. E no outro vídeo no meu canal tem um vídeo sobre o seu Senhor Deus é pura essência da intolerância religiosa contra todos os humanos. Onde diabo fica o livre-arbítrio em toda estas história bíblia que é pura ilusão. Louvor inspirado pelo Espírito Santo de Deus para a Trindade. Ouça. Senta aqui neste banco dos réus. Ó Senhor Deus Pai. Diante das nações e vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nossos olhos e nos encarar? Agora chegou sua hora e chegou sua vez, vocês Trindade vão pagar, os trilhões de crime que vocês as praticarão. As suas mais obras são a prova da própria verdade escrita. Chegou o momento elas mesmas vão te julgar. O Senhor Deus que pediu para ninguém transgredir os mandamentos e você ó Senhor Deus Pai roubou, adulterou, mentiu, idolatrou, deu falso testemunho e dissorou a si mesmo. Em Salmo 37, 25, você prometeu agasalhar a quem tem frio e você não agasalhou kkkkkk. Você prometeu agasalhar a quem tem frio e você não agasalhou kkkkkk. Você, ó Senhor Deus Pai levantou falso testemunho. E a vida de muitos coitados você mesmo destruiu e arrasou.
Você usou sua inteligência não para salvar vidas. Que nem o seu filhote Jesus você não salvou. E Deus e as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 pragas do Apocalipse igual a Mateus 24, mas o Senhor Deus Pai sinônimo de guerras, ferimentos, dor e mortes. Em vez de curar todos os filhos enfermos. Armas nucleares você Senhor Deus Pai fabricou no dilúvio Sodoma e Gomorra cidade de Corazim e etc etc etc. Ó Trindade vocês usando sua capacidade destruidoras. Vocês destruirão, vocês mesmos se condenaram. A sua ganância foi tanta que até hoje, sem os dízimos e ofertas vocês não existiriam e as Bíblias ninguém venderiam kkkk. Foram tanto extermínio de filhos que vocês mesmos se exterminaram para quem raciocina a realidade e a razão. A Trindade está no banco dos réus. As religiões que você inventou. Não foi para levar a paz e nem esperança. Mas para matar os neurônios de seus filhos kkk, nesta eu fui foda. As religiões que você inventou. Não foi para levar a paz e nem esperança. Mas para matar os neurônios de seus filhos kkk, nesta eu fui foda. Vemos nos jornais os homens de fé nas guerras na Rússia e Ucrânia jogando bombas nas crianças, velhos, jovem, natureza, animais e etc. Há milênios as guerras estão destruindo a terra de nossos ancestrais. Você é chamado de Senhor Deus Pai, mas sois pior dos animais. Agora que está acabado para sempre. Suas mais obras vai ver se você é culpado ou inocente. Você Pai Deus bíblico é um monstro covarde e profano. É um grão de areia em frente ao oceano. Seu orgulho falou mais alto, você tudo castigou e vingou. Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com as mensagens miraculosas e fofas, sim ó Senhor Deus Pai das guerras e mortes de inocentes. Segundo Crônicas 18, versículo 4 ao 22, Salmos 18, versículo 34 ao 38, Provérbios 21, versículo 31, Deuteronômio 20, 2 graus Samuel 11 e etc 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 etc. Quem tem uma pessoa por inimigo ou adversário ela ou ele também terá tal pessoa por inimigo e adversário dela, e assim ambos estão debaixo do pecado. Êxodo 15, versículo 3 ao 6, e leia todo o livro das chacinas em Josué a partir do capítulo 8 e o livro sangrento de Juízes, e vejas que quaisquer espécies de guerras elas são sinônimo de destruição, morte, mutilação, dor e sofrimento. E é este Deus Pai que os crentes enganaram os inocentes nas ruas, praças, hospitais, cadeia, sítios, clínicas de recuperação, paias, trabalhos e etc etc etc. Quem vai salvar Deus de seus pecados?